querelante não se manifestar a respeito da transação penal, e eu quero que ele se manifeste. E o juiz tem que obrigar eles a se manifestar. Ok? Bem, então, essa questão já foi um problema terrível, né? E da legitimidade para oferecer a transação penal. Mas as dúvidas não param por aí, né? Como eu disse, o momento correto para o oferecimento dessa transação penal é a audiência preliminar, né? E aí, eu quero crer que vocês provavelmente devem ter ficado com uma dúvida em relação a esse momento. Diga então, Márcio. Pode haver o oferecimento da transação penal após o oferecimento da denúncia? Boa pergunta, e essa era realmente aquela que eu induzi vocês a perguntarem, né? Que bom que você captou a mensagem, né? Por quê? Como eu disse, a audiência a transação penal, o momento propício para ela é na audiência preliminar, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. A dúvida que o Marcos levantou é essa. E se a denúncia for oferecida, eu, advogado, não fiz nenhuma impugnação na audiência preliminar, segue a audiência, né, a audiência preliminar, a audiência de instrução e julgamento, segue a audiência de instrução e julgamento, aí lá nos debates é que eu lembro, nossa, não houve manifestação a respeito da transação penal. Aí eu falei, excelência, por favor, quero que o senhor provoque o Ministério Público para falar sobre a transação penal. Segundo precedentes, né, do próprio STF, se você não alega a transação penal no momento oportuno, preclui. Ou seja, você, então bateu o olho no artigo, viu que é uma infração de menor potencial ofensivo, já deve surgir para você todo esse microsistema jurídico que é o juizado especial, ou seja, termo circunstanciado e não inquérito. Transação penal, audiência preliminar, no sentido de que você tem que orientar da melhor forma o seu cliente. Ou você próprio, né? No caso de advogar em causa própria, que não vai acontecer, né? Perfeito? Obrigado. Muito bem. Então, ultrapassada essa questão da legitimidade no momento de oferecimento, vamos para os requisitos da transação penal. O primeiro requisito que eu trouxe, que se estabelece, é o seguinte: a transação penal, ela é exclusividade das infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, para ter transação penal, tem que ser uma infração de menor potencial ofensivo. Bem, mas aí vem o problema. E se o fato foi atípico, Humberto, e o Ministério Público oferece a transação penal, o que eu devo fazer? Olha, o que você deve fazer é rejeitar a transação penal. Por quê? O juiz, ele só deve admitir a transação penal, mesmo, o Ministério Público, melhor dizendo, só deve oferecer a transação penal quando não for hipótese de arquivamento. Então, quando o Ministério Público oferece a transação penal, é como se intuitivamente ele fala, olha, seria caso de denúncia. Mas como ele tem os requisitos da transação penal, eu vou oferecer a transação penal. Então, esse é o pensamento. Se for um fato atípico, não se deve oferecer a transação penal de forma alguma, porque senão se tratará de um constrangimento ilegal imposto àquele autor do fato, né? E aí, tem algumas observações. O artigo 27 da Lei 9.605 de 98 estabelece que a transação penal nos crimes ambientais só vai ser possível após a reparação do dano. E aí uma comunicação entre transação penal e composição civil. Nos casos da Lei dos Crimes Ambientais, só haverá a transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo se houver a composição civil dos danos, se houver a reparação do dano ambiental. E outro detalhe, no caso de lesão corporal em veículo automotor, em que, em tese, poderia se aplicar, seria enquadrado no conceito de infração de menor potencial ofensivo, se eventualmente essa lesão corporal for praticada por alguém que está sob a influência de álcool,
o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 291, parágrafo 1º, veda a aplicação da transação penal. Ou seja, o círculo se fechou em relação àquele que utiliza, que combina álcool e direção ao volante. Por exemplo, ele não vai ter a transação penal, e daí a importância na ocorrência de uma batida, por exemplo, a necessidade de haver uma perícia ou mesmo o teste do bafômetro para ver se a pessoa está dirigindo sob efeito de álcool. Lembrando que ninguém está obrigado a fazer o teste do bafômetro, porque ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, daí um equívoco do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige 0,6 decigrama de álcool por litro de sangue, que exige inequivocamente o teste de bafômetro para a configuração típica. Então, sem o bafômetro, não há como alguém responder pelo artigo 305, porque não tem como o exame médico não invasivo estabelecer que ele está com 0,6 de álcool por litro de sangue. Então, foi um equívoco, mas, fechado esse parênteses, vamos prosseguir em relação à transação penal. Outro detalhe importante para a transação penal diz respeito ao cálculo da pena nos casos de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição da pena. Vamos pegar, por exemplo, a lesão corporal. A lesão corporal, como eu disse a vocês, tem a pena máxima de 1 ano. Então, é uma infração de menor potencial ofensivo. Agora, e se forem 3 lesões corporais ao mesmo tempo? O que eu faço? Eu posso ter a transação penal para as 2 primeiras e a terceira não? Segundo a jurisprudência, não. No caso de concurso material, eu devo somar as penas. E se as penas máximas superam 2 anos, aquele fato, mesmo no concurso material, não pode dar ensejo à transação penal. Da mesma forma, nos casos de concurso formal, ou de tentativa. Como assim? Como assim? Bem, vamos supor a hipótese do mesmo crime, de um crime submetido de pena máxima de 2 anos. Bem, se esse crime for de pena máxima de 2 anos e tiver uma causa de aumento, de 1/6, por exemplo, até metade. Então, se essa pena mínima tem 2 anos e a causa de aumento pelo concurso formal aumenta, qual é o aumento que eu pego? 1/6 ou metade? Recordando, elaborando melhor o negócio. Então, o crime tem pena máxima de 2 anos. E esse crime foi em situação de concurso formal. O aumento no concurso formal é de 1/6 até metade. Qual o aumento que eu vou pegar para saber a pena máxima desse delito? Ora, a pena máxima desse delito é o aumento máximo, ou a pena máxima é 2 anos, que é a pena máxima do delito, mais o aumento máximo, que nesse caso é metade. Então, por quê? Porque a transação penal, os olhos são voltados para a pena máxima. Então, se os olhos são voltados para a pena máxima, eu pego a pena máxima no delito mais o aumento máximo. E aí, como esse aumento máximo, 2 anos mais metade, supera os 2 anos, 3 anos, não será possível a transação penal. E no caso de causa de diminuição? No caso de causa de diminuição, por exemplo, tentativa, a tentativa está prevista no artigo 14 do Código Penal e diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E aí vem a mesma pergunta: qual diminuição eu pego? Eu pego a diminuição máxima ou a diminuição mínima? Bem, cuidado, respira fundo, porque esse negócio de matemática é complicado. Então, seguinte, se a pena máxima do delito for de 2 anos e esse crime for tentado, como eu disse, a diminuição vai de 1/3 até 2/3. E como eu disse a vocês, transação penal leva em consideração apenas a pena
máxima. Então, eu pego a pena máxima, 2 anos. E como é que eu vou saber a pena máxima de um crime tentado? Para saber a pena máxima de um crime tentado, eu pego a pena máxima com a diminuição mínima. Então, eu vou pegar os 2 anos e diminuir de 1/3. Por quê? Porque eu estou sabendo, com essa providência, eu estou sabendo a pena máxima daquele crime tentado. Ok? Então, sei que não é muito fácil isso sem talvez um auxílio de um quadro para fazer essa operação matemática complexa, mas para resumir, é o seguinte: causa de aumento, para saber se cabe a transação ou não, eu pego a causa de aumento máxima. Causa de diminuição, eu pego a causa de diminuição mínima, porque o objetivo da transação penal é pena máxima de 2 anos. Infração de menor potencial ofensivo. Ok? Então, esse é o primeiro requisito, infração de menor potencial ofensivo. Segundo requisito, também estabelecido pela lei. Vou ler aqui para não dizer que eu estou mentindo. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, em resumo, não cabe a transação para aquele que foi condenado por um crime a pena privativa de liberdade. Então, perguntas: e se for a condenação por uma transação penal ou por uma contravenção penal? Ora, a condenação por contravenção penal não impede a transação penal nesse caso aqui, tá certo? Porque a lei fala em crime. Se a lei fala em crime, eu não posso aplicar analogia para prejudicar o autor do fato. E segundo, mas, Humberto, pelo que diz a lei, ele está exigindo apenas uma condenação, né? A pena privativa de liberdade. E se essa condenação, por exemplo, ocorreu em 1999 ou 2000, 10 anos, ele já cumpriu esse fato há mais de 10 anos. Mesmo assim vai impedir a transação penal? Bem, o que eu tenho a dizer, aliás, o que eu tenho a dizer não, o Supremo tem a dizer que não. Só impede a transação penal aquela condenação definitiva pelo mesmo prazo que eu calculo a reincidência. Isso, por exemplo, foi tratado aí no HC 86646, relator ministro César Peluso. Então, essa condenação só vai impedir o acesso à transação penal pelo mesmo prazo da reincidência. E qual o prazo da reincidência? Artigo 64, inciso 1 do Código Penal, 5 anos após o cumprimento da pena. Então, essa condenação por crime a pena privativa de liberdade não impede a transação